Bom dia, igreja! Que bom estarmos aqui reunidos para mais um tempo de jejum e oração nessa manhã de maio. Eu gostaria de sugerir a você que você se acomodasse aí onde você está, que você prestasse atenção nos seus sentidos agora, todos eles, e que você os trouxesse para esse foco agora em que a gente vai conversar com nosso Pai, com Deus soberano, aquele que promete nos ouvir. E a gente vai fazer algumas leituras no Salmo 139 e conversar com o Senhor a partir desses versos bíblicos. Amém? Senhor, Tu nos sonda e nos conheces. Sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. De longe conheces os nossos pensamentos. A palavra ainda nem chegou às nossas línguas e Tu, Senhor, já a conheces toda. Nós louvamos ao Senhor por Sua onisciência, por Ele saber de tudo o que acontece em nossas vidas, tanto em ações como em palavras e pensamentos. Que nós não nos sintamos constrangidos ou temerosos, mas que lembremos de que o Senhor nos vê pelo sangue de Cristo, que sempre nos dá a chance de perdão e restauração. Agradecemos porque Deus tem conhecimento do que acontece no mundo todo, no passado, no presente e no futuro. Ele não está alheio ao que o mundo está enfrentando. Senhor, Tu nos cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre nós. Se subirmos aos céus, lá Tu estás. Se fazemos as nossas camas no mais profundo abismo, lá estás também. Louvamos ao Senhor por Sua onipresença, por estar não apenas ciente, mas também presente em nossas vidas. Agradecemos pelas diversas manifestações da presença de Deus neste último mês, seja em oração, seja numa conversa, num ato de contemplação, na resolução de um problema. Graças te damos, visto que de modo assombrosamente maravilhoso nos formaste. As tuas obras são admiráveis. No teu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Agora nós louvamos ao Senhor por sua onipotência, por exercer poder sobre toda a criação.
Reconhecemos a sua soberania e o seu governo sobre todas as coisas. Reconhecemos também que há muito mal no mundo e Deus não está controlando tudo tintim por tintim, minuciosamente, cada um dos acontecimentos, mas temos certeza de que os seus propósitos estão sendo cumpridos debaixo do seu governo. Como gostaríamos, ó Deus, que acabasses com os perversos? Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? Pedimos discernimento espiritual a Deus para identificar os nossos reais inimigos, para nos ajudarmos a sermos fiéis à verdade, para não espalharmos mentiras. Pedimos para que possamos ter misericórdia e sede de justiça para interceder e amar os nossos inimigos. Clamamos pela vida dos muçulmanos, hindus e budistas que têm perseguido a igreja ao redor do mundo. Que eles conheçam o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Sonda-nos, ó Deus, e conheces nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Pedimos por cada uma das famílias da Imel Sorocaba, por casamentos fortalecidos, filhos tementes e animados com Deus, por relacionamentos restaurados, arrependimento e perdão liberado. Clamamos por consolo, companhia e encorajamento do Espírito Santo às famílias enlutadas. Clamamos pelos pastores e cada membro da JUAL, e por cada irmão e irmã que tem servido ao corpo de Cristo, com alegria e fidelidade em meio à pandemia. Rendemo-nos à vontade do Senhor em nossas vidas. Nos submetemos ao seu governo, confiando no seu cuidado amoroso e na sua presença transformadora.
E por fim, lembramos de cada um dos missionários que temos apoiado ao longo de alguns anos e especialmente intercedemos pela missionária Sati Emita, da APEC, que está com Covid e está sendo tratada em casa. Clamamos por cura, Senhor. Bom dia! É muito bom estarmos unidos para louvarmos a Deus, para prestarmos o nosso culto a Ele. Por isso eu quero convidar vocês, nesta manhã, a louvarmos a Deus com a música Dono do Meu Coração. Necessidades supres todas em Jesus, mas nem ouro e prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro. E não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim, eu maravilhado digo eis-me aqui. Quero agradar-te, cumprir teu querer,
o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser, o olhar tão doce que amou o meu ser. Espero que Deus possa ser o verdadeiro dono dos nossos corações. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concedesse. Te agradecemos, Senhor, pelas imensas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas a cada dia. Te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos nesta manhã. Queremos prestar o nosso louvor a Ti, Senhor. Te peço, ó Pai, que venha abençoar todos os lares que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Que Tu possas derramar sobre nós as Tuas bênçãos, ó Pai. Venha dirigir esse culto de louvor, a mensagem que teremos em seguida. É o que nós te pedimos, Senhor, e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer agora a leitura do texto bíblico que está em Efésios 3, de 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ai Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória,
seu Filho bendito por nós todos tem. A crer nos convida ao rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus, a quem já confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Esta semana vão fazer aniversário Smaide Heidorn no dia 3. No dia 4, Heloísa Hirai. No dia 5, Satiko Hiroka. E também no dia 5, Samuel Martins. E também Shigeo Hanada. No dia 8, Juliana Jacometto. Que Deus possa derramar sobre vocês as mais ricas bênçãos. Que tenham um dia de aniversário abençoado. Os irmãos podem também ligar, mandar mensagem. Dê os parabéns para esses irmãos que estão comemorando mais um dia de vida. Durante esse período de pandemia, as nossas igrejas estão fechadas, mas nós estamos ainda recebendo as contribuições, as ofertas, os dízimos. Então, se você quiser fazer a sua contribuição, pode agendar um horário para vir trazer até a igreja, ou pode seguir as instruções que estão abaixo na tela para fazer as suas doações. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos imensamente, Senhor, por essas contribuições que chegaram à tua casa. Te agradecemos, Senhor, por essas vidas que têm, ó Pai, esse propósito de contribuir para a tua casa. Te peço, Senhor, sabedoria, discernimento para o uso, Senhor, desse dinheiro. Que eles possam ser bênção na vida de muitas pessoas, ó Pai. Abençoe aqueles que estão trabalhando com essas contribuições, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as
Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Durante as próximas semanas, iremos orar por alguns missionários. Você irá receber pelo WhatsApp da igreja uma foto contando um pouco da história desse missionário e seus pedidos de oração. Coloque ele nas suas orações e, se possível, contribua para o seu ministério. No dia 19 de maio teremos a palestra Esperança na Pandemia, com a fisioterapeuta Bárbara Farrur. Faça sua inscrição para receber o link para participar do evento. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão. É um período destinado a orarmos pelos pedidos que são trazidos à nossa igreja. Se você tem algum pedido, um motivo de doença, um motivo de emprego, mesmo um agradecimento, que é muito importante agradecermos a Deus pelo que Ele faz por nós. Se você tiver esse motivo de oração, você pode encaminhar para o nosso WhatsApp da igreja, que nós estaremos orando por você durante a semana. Hoje quem estará trazendo o momento de intercessão será a Mara, e logo em seguida nós estaremos louvando a Deus com infinitamente mais. Vamos orar? Bom dia, igreja. Os pedidos serão projetados durante esse momento. Você pode acompanhar na tela e lembre-se de orar durante a semana por cada um deles. Vamos orar? Deus, somos gratos porque podemos orar e o Senhor pode nos ouvir. Somos gratos porque o Senhor ouve e atende às nossas orações. Nos alegramos aqui com a Liz, Catissu e Eneida, que compartilharam seus pedidos por cura e recuperação e o Senhor nos atendeu. Muito obrigada, Deus. Que o Senhor continue cuidando e guardando essas preciosas vidas e complete, Deus, a cura total na vida dessas pessoas especiais para as nossas irmãs. Pedimos agora pela vida da Mafê e da Sueli, que o Senhor continue guardando e cuidando das suas vidas, que o Senhor providencie uma pessoa especial para auxiliá-las, Deus, uma pessoa que atenda às necessidades delas. Que essa ajuda possa vir o quanto antes e que nós, como igreja aqui, possamos glorificar o Senhor junto com elas. Pedimos pela vida da missionária Satimita, que está com Covid. Pedimos o seu auxílio, sua cura e recuperação completa. Que o Senhor a sustente nesse momento. Cuida da tua serva, Pai. Pai, nós também sabemos que muitas pessoas, além da Sati, estão com Covid. Pedimos, Deus, a tua cura, o teu amparo nesse momento e pedimos, ó Deus, para que a Marlene, a Patrícia, a Nayara e o Darli sejam usados por ti nesse momento. Que eles levem uma palavra de carinho, de cura e sejam um canal de bênçãos do Senhor na vida dos seus familiares e conhecidos. Além das doenças, enfrentamos também o luto. Como esse momento de separação é difícil, Deus. Que o Senhor console, conforte, dê forças para essas famílias que estão em luto. Que o João e a Dona Maria possam ser usados para levar o teu abraço e o teu carinho nesse momento, Pai. Nós te entregamos os nossos pedidos e agradecimentos. Em nome de Jesus, amém. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos,
Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos muito, Senhor, por esses momentos de louvor, Senhor, por essas mensagens cantadas que vêm encher os nossos corações, ó Pai. Esperamos que tenha chegado ao teu trono de glória. Neste momento, Senhor, queremos entregar a vida do pastor Daniel em tuas mãos, Senhor. Que ele possa trazer a mensagem através de ti, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom que vocês podem estar juntos aqui conosco uma vez mais. É uma alegria poder louvar a Deus, lembrar da nossa interdependência e também ouvir a palavra de Deus. Então que Deus possa falar no seu coração nesse instante. Vamos ter mais uma palavra de oração. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e nós te agradecemos pela oportunidade de pensarmos sobre a tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a termos um encontro novo contigo, um encontro renovado e que desse encontro saiamos transformados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então esse é o tema de hoje, um encontro novo com Deus. Não sei se já aconteceu de você se perguntar, ou alguém perguntar para você, viu, por que antigamente Deus falava tanto com as pessoas, hoje em dia Deus não fala mais? É uma impressão que às vezes a gente tem, só que é uma impressão às vezes um pouco enganosa também, porque Deus de fato falou com muita gente, mas foi num espaço de tempo muito grande também, né? Você sabe que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, começa em Gênesis, na nossa Bíblia vai até Malaquias. E aí tem um intervalo de 400 anos, mais ou menos, que é um tempo de silêncio. Deus não falou com ninguém durante 400 anos, e aí depois chega Jesus, e aí começa o Novo Testamento. E a gente tem relatos até o ano 100 depois de Cristo, que é o livro de Apocalipse. Se você começa a folhear a Bíblia desde o início, procurando as conversas que Deus teve com o homem, com as mulheres ali, é interessante, né? A gente vai começar com Adão e Eva. E procure Adão e Eva antes da queda e depois da queda. Logo depois que Adão e Eva pecam,
Deus vai perguntar para o Adão: onde você está? Acho que é uma pergunta que Deus faria para nós também. Viu? Onde você está? E é uma pergunta que não é que Deus não saiba onde a gente está, mas é uma pergunta para a gente mesmo poder declarar e dizer: olha, eu estou num caminho que eu não sei onde vai parar. Ou como Adão e Eva disseram para Deus: eu me escondi. A gente se escondeu porque estava com vergonha. Aí Deus vai dizer. É claro, Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Ele sempre dá essa oportunidade, Ele está acolhendo, Ele quer que você diga para Deus, diga para Ele o que foi que você fez. Né? E Deus vai perguntar: por um acaso você comeu daquele fruto que eu proibi você de comer? Não, oportunidade para Adão dizer: puxa, foi isso mesmo, Deus, eu me envergonho, eu fiz errado. Né? Mas o que Adão vai dizer? Né? A mulher que o Senhor me deu, ela ficou insistindo muito, acabei comendo o fruto, viu? Eu não queria, mas ela ficou insistindo. Aí Deus pergunta para a mulher: mulher, o que você fez? Também era oportunidade para ela dizer: eu fiquei com muita vontade, eu fui conversar com a serpente, ela me enganou. Né? Mas ela vai falar só dessa parte, meio que tirando o corpo fora, dizendo: eu não tenho culpa de nada, quem tem culpa aqui é a serpente, ela me enganou. Enganou como? Né? A conversa da serpente foi: sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus está sendo um Deus mesquinho, Ele não quer que você seja feliz. Essa era a conversa da serpente. E, verdade, enganou a Eva. Mas você entende que a Eva foi enganada porque ela queria. Não queria ser enganada, mas ela queria aquilo que a serpente estava prometendo. E aí o que Deus vai dizer para o homem, para a mulher? Olha, Adão, você estava num jardim que tinha tudo. Você só precisava estender a mão e colher as coisas. Agora você vai ter que trabalhar. E vai trabalhar numa terra árida, numa terra difícil de dar fruto, de dar comida. Você vai trabalhar muito para poder ter o suficiente para sobreviver. E você, Eva, né? Por causa do que você fez, agora o seu parto vai ser no meio das dores. Então, aparentemente, antes não haveria dores para o parto. E o seu desejo sempre será para o seu marido. De alguma forma, você vai perder essa sua autonomia. Agora você vai ter que seguir ao seu marido. Essas foram as palavras de Deus para Adão e Eva. E o próximo, né, com quem Deus vai conversar é Caim, filho do Adão e da Eva. Caim tinha irmão, Abel. E Caim e Abel, acho que eu já contei essa história. Caim e Abel vão lá, fazem um culto, né, oferecem sua oferta a Deus, oferecem algo do seu trabalho para Deus. E Deus fica contente com o que Abel oferece e fica, não sei se ele ficou bravo, mas ele não aceitou. Ele desconsiderou a oferta do Caim, ele achou que aquela oferta não estava certa. A gente não sabe dizer exatamente por que a oferta do Caim foi rejeitada. Talvez fosse essa coisa das primícias, né, que Caim trouxe o que ele arranjou ali. E o Abel trouxe o melhor para Deus. Então, como o Abel trouxe o melhor, Deus ficou contente. Caim, aparentemente, trouxe as sobras. Trouxe o que dava para dar esse mês. Né? E Deus não aceitou aquilo. E aí, essa é a palavra, a iniciativa é de Deus. Por que você está com raiva, Caim? Se tivesse feito o que é certo, então não fez o que é certo. Não, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. Ele quer dominar você, o pecado quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. Depois dessa conversa com Caim, Caim podia ter olhado para si, reconhecido, falado: realmente, eu não sei onde estava com a cabeça, eu achei que, como não dá para ver o Senhor não ligava muito para essas coisas, mas agora entendi. Eu vou trazer o melhor. Mas qual que foi a atitude de Caim?
a inveja começou a comer ele por dentro. E aí ele faz aquela cara de paisagem e fala: ô Abel, vamos dar uma volta ali, quero te mostrar uma árvore que eu vi, uma coisa bonita que eu achei ali. Caim leva o Abel para o campo e ali mata ele. O primeiro homicídio da história. E aí Deus pergunta: Caim, onde está o seu irmão? Seria uma pergunta que Deus faria para você também. Viu? Onde está seu irmão? Onde está sua irmã? Onde está aquela pessoa com quem você vive andando? E o Caim, em vez de confessar, podia dizer que estava com a cabeça cheia, mas não, a resposta dele é: por acaso eu sou guardador do meu irmão? O Abel era pastor de ovelhas, então provavelmente ele usou essa expressão: você está achando que eu sou pastorzinho, né, do Abel? Aí Deus vai dizer: por que você fez isso, Caim? Você não devia ter feito isso. Por causa do que você fez, você vai ser maldito, vai ser amaldiçoado. A terra não vai produzir nada para você. Olha só. E você vai ser um eterno fugitivo. Vocês podem ler essas histórias depois, eu não vou contar cada uma delas completa, é só para a gente entender a conversa que Deus tem tido com os homens. Com quem mais Deus conversou? Podia ter falado com aquela lista grande de descendentes de Adão. Adão e Eva tiveram outros filhos. Fala que teve 7, o 7 deu origem ao Enos, que depois deu origem a Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque. E cada um deles teve um monte de filhos e filhos. Então esses nomes são talvez os primogênitos ou aqueles pelos quais passa a linhagem dos outros aqui, até chegar no Noé, que é o próximo com quem Deus vai falar. Então observe que depois de ter falado com Caim, aparentemente, né, pelo menos não tem nenhum registro da fala de Deus com algum homem, algum ser humano. O próximo, então, passaram-se vários anos, né, várias gerações. Foi falar com a 7ª geração, a 8ª geração depois do Caim e Abel. E o que Deus falou para Noé? Resolvi acabar com todos os seres humanos, com toda a humanidade. Eu vou destruir completamente, destruirei também a terra, porque a terra está cheia de violência. Aí Deus vai orientar detalhadamente como fazer a construção do navio, da Arca de Noé. 130 metros. Lembra aqui da nossa igreja? 130 metros é mais ou menos o tamanho do quarteirão, por 22 de largura. A igreja aqui de Sorocaba tem 40 metros de largura, então 22 metros é um pouco mais que a metade. Mas compridão, né? O terreno inteiro da igreja tem 50 metros. Esse tinha 130, então ia até outra rua e atravessava a rua e ia mais um pouquinho lá para o fundo. 13 metros de altura, dividido em 3 andares. Deus vai falar dos animais que deveriam entrar, as pessoas, né? Os 3 filhos do Noé, as respectivas esposas, fala do dilúvio. Depois Deus vai falar da aliança que Deus estava fazendo com toda a humanidade, né? Colocou arco-íris no céu. Então Deus de fato foi falando várias coisas. E aí depois a gente tem a história dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Mas a gente não tem registro de Deus falando com eles. Tem a história deles, os descendentes deles, né? Mas não tem conversas de Deus com eles. E Deus podia ter falado com eles ou com uma outra lista gigante de nomes de descendentes dele que deram origem a diferentes povos. Todos os povos ali do Oriente Médio saíram desses filhos de Noé. E a gente vai parar lá com Abraão. A história dele tem várias intervenções, vários diálogos com Deus. Lembra que eu mencionei da outra vez, né? Ele foi chamado para sair para uma terra que Deus ia mostrar para ele qual seria. Então, exigiu fé, exigiu confiança do Abraão. Tá bom, eu vou. E onde o Senhor mostrar que é para ir, eu vou. Se Deus falar a mesma coisa para você, você responde como Abraão.
Começou quando ele tinha 75 anos, lembra disso? Né? Aos 75 anos, ele saiu de casa. A gente reclama que os filhos ficam até os 40 hoje em dia. Né? Abraão saiu com 75. Né? E a promessa que ele recebeu de olhar o céu e contar quantas estrelas tem, para dizer que esse é o número de descendentes que você vai ter. E quando Deus faz essa promessa para Abraão, aos 75 anos, ele não tinha nenhum filho. A sua esposa Sara era estéril. Ele só vai ver o cumprimento dessa promessa 25 anos depois, quando ele completa 100 anos. Verdade que no meio do caminho, quando ele tinha 88, né, ele acabou tendo um filho, chamado Ismael. Mas o Isaac, que vai nascer depois de 25 anos, esse era o filho da promessa. Esse mesmo Abraão, apesar de Deus ter falado com ele diversas vezes ao longo da sua vida, ele não conseguiu ouvir Deus o tempo todo. Ele não tinha essa coisa, Deus, fala comigo agora, presta atenção, eu vou vender 100 ovelhas, será que eu vendo por 45 ou posso vender por 55? Se eu pedir... Não, Deus não estava nesse tipo de coisa. Quando Deus falava com Abraão, era para falar sobre a formação do povo de Deus, que era o povo de Israel, né? Ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Então Abraão é o primeiro patriarca. Então, embora Deus tenha falado com Abraão, ele meio que ficou em silêncio durante vários anos. E esse silêncio fez com que a Sara pensasse, viu, será que essa promessa é só para Abraão? Porque eu sou estéril, né? A Sara tinha 10 anos a menos. Agora ela já estava com 76, 77 anos. E pensando, bom, enquanto ainda tinha meus dias de mulher, nunca veio filho, agora então não vai vir mesmo. E aí ela tem uma ideia. Uma ideia que pode parecer bem esquisita, mas eu vejo um coração muito grande também. Porque qual mulher entregaria seu marido para ter filho com outro? Só se tivesse muita certeza de que Deus está fazendo alguma coisa através do marido. Só por Deus, porque senão ia sair no tapa. Né? Mas a Sara oferece a sua escrava, chamada Agar, e fala, talvez seja como funciona aqui nos outros povos. Como ela é minha escrava, então o filho dela é meu filho. Então se você tiver filho com ela, então ele vai ser nosso filho. Esse foi o raciocínio. E foi um raciocínio furado, né? Porque não era assim. Porque às vezes a gente acha que Deus está atrasado. Assim como a Sara achou que Deus estava atrasado, porque 13 anos, 12, 13 anos e fala de uma promessa. A gente acreditou nessa promessa, a gente saiu lá da nossa cidade, saiu da casa dos parentes, a gente está aqui no meio do nada. Quando vai começar essa descendência de milhares? Né? Deus ainda vai falar com Abraão, depois que nasce o Isaac. Isaac devia ter seus 12, 13 anos. E Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício para mim. Você ofereceria seu filho para Deus? Não precisa matar ele. Mas você entregaria para que ele pudesse servir ao Senhor o resto da vida? Em vez dele ser o médico, ou o engenheiro, ou o empresário que você sonhou que ele fosse? Abraão, o homem de fé, ouviu, deve ter tido um monte de dúvidas. É lógico. 25 anos esperando o filho. Mais 13. Então, dá 28, 38 anos já se passaram. Quase 40 anos. Então, Abraão estava com 75, mais 40, está com 115 anos. Não vai dar para ter outro filho. Entende? A parte humana fica raciocinando. Mas Abraão é chamado de pai da fé porque no caminho eles estão indo, porque Deus falou, quero que você ofereça o Isaac num lugar que eu vou te mostrar. Essa parte Abraão já estava acostumado. Falou, então vamos. Né?
E aí ele vai indo e ele sente que tem que ser naquele monte, e diz que Deus vai mostrar qual é o lugar certo para oferecer o sacrifício. E ao pé do monte, ele fala para os empregados: esperem aqui, que eu e meu filho a gente vai lá no monte adorar a Deus, e em breve nós voltaremos. Não sei se Abraão entendeu isso, mas ele diz: em breve nós voltaremos. O texto de Hebreus vai explicar, vai dizer que Abraão esperava que, ainda que o filho dele morresse, Deus o ressuscitasse dos mortos. Porque ele sabia, o Isaac é o filho da promessa, é através dele que vai vir todos os descendentes, não vai terminar nele. Ele não pode morrer e ficar por isso. Essa experiência que Isaac teve, né, aquele menino, adolescente ali de 13, 14 anos, sendo amarrado pelo pai, ele podia ter tentado fugir, provavelmente era muito mais forte que o pai já tinha 115 anos, né? Mas ele fica ali, de maneira submissa. E quando o pai pega a faca para matar o filho, para não queimá-lo vivo, aí vem uma voz, um anjo aparece e diz: Abraão, Abraão, tá bom, não precisa matar seu filho. Você mostrou que você estava disposto a fazer isso. Ali do lado, no meio dos arbustos, você vai encontrar um cordeiro que está preso pelo chifre. Ele entrou no meio do arbusto ali e ficou preso. Ofereça aquele cordeiro no lugar do seu filho. Essa é a história que a gente contou na Páscoa, né? Mas depois de todo esse evento, sabe como Isaac chamava Deus? Deus tinha vários apelidos, né? Todo-Poderoso, Deus Salvador, Deus, né, Onipotente. Deus passou a ser chamado de o terror de Isaac. Porque esse Deus pediu a vida dele. E foi por muito pouco. Não fosse o cordeiro, ele teria morrido. O próximo com quem Deus fala é justamente Isaac. Ele fala a respeito dos bebês que estão na barriga da sua esposa, que também era estéril e depois passa a ter filhos. E fala que tem dois meninos, tem 2 povos dentro do ventre da sua esposa. E eles vão brigar um com o outro, vão ser inimigos. E o mais novo vai dominar sobre o mais velho. Essa é a história do Esaú e Jacó. Jacó depois tem seu nome mudado para Israel, depois de uma luta com Deus. Só com esse início aqui, a gente cobriu vários anos, vários séculos de história. E a gente percebe, Deus não fala com todo mundo, não fala o tempo todo, não fala qualquer coisa. O próximo que eu quero mencionar está aqui, ó, Moisés. Quantos anos tem Moisés aqui? Isso, né? Pelo menos uns 80 anos aqui. Porque ele passou 40 anos, né, nos palácios do faraó, e aí depois ele teve que fugir, ficou com medo, ele fez uma coisa errada, achou que iam pegá-lo, então ele fugiu. E passou 40 anos no meio do nada, no meio da só pedra e areia, e cuidando de bodes e cabras, e 40 anos assim. Imagina, você 40 anos num palácio, depois 40 anos sem lugar para dormir, sem cama, sem casa. E o que Deus fala com Moisés aqui? Isso daqui era um arbusto, uma sarça, né, que o pessoal fala. Sarça ardente, um arbusto que estava pegando fogo, mas não se consumia. Pegava fogo, mas não queimava. Como o encontro de Moisés com Deus? Deus não vai falar para ele: eu vou te colocar na melhor faculdade, eu vou te fazer o melhor empresário. Não, Deus fala com Moisés 80 anos depois de tê-lo salvo da morte por Faraó. Lembra, né, que todas as crianças deviam ser jogadas no Nilo? E por um acaso, né, por um milagre de Deus, ele foi salvo e foi criado no palácio do faraó. O mesmo faraó que mandou matar todas as crianças. E se Deus chamasse você para ser libertador do meu povo? Sabe, a experiência que Moisés teve aos 40 anos, ele achava que tinha força física, ele tinha autoridade, porque ele era do Palácio Real, e ele pensava que talvez pudesse libertar
na base da pancada o povo dele. Ele sabia que ele era daquele povo escravo. Mas não foi esse o plano de Deus. Ele teve que fugir. E agora, passados outros 40 anos, Deus está fazendo a mesma proposta. Viu? Você vai ser libertador do meu povo. Vou ler Êxodo 3, 4 a 15. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxima. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Nossos clamores sempre chegam a Deus. Mas entenda, passaram-se 40 anos. Não é que o povo foi feito escravo agora. Ele já era escravo antes. Quando Moisés nasceu, o povo de Israel já era escravo. E Deus diz: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, executores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Eu estou vendo tudo isso. Eu não estou imune ao sofrimento, eu estou vendo, eu estou sofrendo junto. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Está cheio de gente lá, mas aquela terra vai ser de vocês. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. É uma prova assim. Tudo bem, você vai me dar uma prova? Está falando para eu ir lá para libertar o povo? Eu vou lá e a prova é que um dia eu vou voltar aqui para adorar. Aí Moisés, lógico, está com dúvida. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e eles disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, porque eu sou o que sou em hebraico, lembra Senhor. O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Coloquei aqui em hebraico, esse é o tetragrama, é o nome de Deus. Lê da direita para a esquerda, Yod, He, Vav, He, que devia ser lido como Yahvé. Então, se você tem algum amigo que fala que o nome dele é Jeová, não é. Jeová nunca foi o nome. Quando um israelita via esse nome, ele não falava Yahvé, ele falava Adonai, que é Senhor, meu Senhor. Ou, como os judeus falam hoje em dia, Hashem, o nome. Então o Senhor, ou o nome, Ele é que tem nos libertado. É um nome enigmático, revela e ao mesmo tempo esconde. Revela intimidade, presença pessoal, mas ao mesmo tempo preserva o mistério, impossibilitando a posse e o controle. Não se esqueça que os egípcios eram os reis da magia, os reis da feitiçaria, os reis da ciência daquele tempo. Eles dominavam o mundo conhecido. Dominavam outros povos, eles eram escravizados, dominavam a ciência, dominavam a morte, ou a pós-morte. Por isso as múmias, por isso as pirâmides. Eles queriam controlar todas essas coisas e saber o nome do Deus davam poder para o sacerdote. Então quando Deus revela o nome dele, ele está dizendo: você vai dar um nome que não é controlável. É um nome que revela, mas que não explica tudo. É o Deus que liberta, que age, que faz sinais e maravilhas e que não pode ser controlado pelos homens e seus sistemas religiosos. E a gente vem para o texto de hoje, Colossenses 1:9, 9 a 14.
Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Lembra que o tema de hoje é o encontro novo com Deus. Abraão teve esse encontro com Deus, Caim teve esse encontro com Deus, Adão e Eva tiveram esse encontro com Deus. E nós, quando encontramos com Deus, como a gente vai? A gente vai despreparado? A gente sabe quem é Deus, com quem você vai se encontrar? A gente está preparado para responder? Onde você está? Onde está seu irmão? O que foi que você fez? Quando Paulo escreve para os Colossenses, ele diz assim, que a gente ouviu bastante da fé que vocês têm. A gente ouviu da esperança viva que vocês têm. E a gente ouviu do amor atuante que vocês têm. Então, além da fé, esperança e amor, que são essenciais para um cristão, o que mais que a gente precisa? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Desde o dia que a gente ouviu que vocês têm fé, esperança e amor, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso que a gente precisa. Precisa do conhecimento, pleno conhecimento da vontade de Deus. A gente precisa transbordar de saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E entenda que é conhecimento, não é certeza. Né? Tenho tentado fazer essa distinção. A gente às vezes tem muitas certezas, mas o que a gente precisa é de conhecimento. Conhecimento é algo construído, algo experimentado, algo aprimorado e até modificado. Mas a certeza, quando você tem, isso não muda. E se a certeza for de uma coisa errada? Se a certeza que você tem está furada? Dou como exemplo a experiência do Abraão. Deus falou com Abraão a primeira vez e falou, ofereça seu filho em sacrifício para mim. E aí chegando lá no Monte Moriá, onde foi construído depois o Templo de Jerusalém, Deus manda um anjo, o anjo vai dizer, para. Você entende que Deus pediu uma coisa, e depois o mesmo Deus, através do anjo, vai dizer, agora a ordem é outra. Abraão podia dizer, de jeito nenhum, se Deus mandou matar, eu vou matar. E teria acontecido uma tragédia. A gente nem estaria aqui, não sei como é que seria a história. Nosso conhecimento de Deus, quando a gente conhece a Deus, a gente está aberto àquilo que Ele está falando. Não às certezas que acabamos adquirindo e cristalizando. Às vezes a gente tem na nossa cabeça algumas coisas que são muito certeza absoluta. Vou dar um exemplo caseiro aqui. Tem uma pessoa da nossa igreja que fala assim, que se você apontar o dedo para a lua, nasce calo no dedo. Tem outra pessoa que fala, se você olhar para o sol, você espirra. Isso é verdade ou não? Isso é uma certeza? É um conhecimento que pode ser experimentado, pode ser testado? Na nossa relação com Deus, a gente tem que estar aberto para aquilo que Deus vai mostrar para a gente. Deus não vai contradizer o que Ele disse na palavra dEle. Ele não vai dizer coisas absurdas, coisas completamente contrárias na essência. Mas se você conhece Deus e sabe o que Ele está pedindo, você vai ter você precisa dessa sabedoria e entendimento espiritual para poder interpretar aquilo que você está conhecendo. E isso, versículo 10, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, para que a gente precisa desse conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, além da fé, esperança e amor? Para viver de maneira digna, de modo digno do Senhor, e que em tudo a gente possa agradar a Ele. Eu dividi aqui,
Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Você quer ter uma vida cheia da presença de Deus? Como você vai se aproximar de Deus? Para que você vai se aproximar de Deus? Você vai se aproximar do Deus que se revela, mas ao mesmo tempo Ele não se deixa controlar, já que Ele que é Deus. Eu tenho falado isso já algumas vezes, mas no paganismo, quando você adora qualquer outro Deus, qualquer outro ídolo, o seu objetivo é conseguir o favor dele sobre a sua vida. O seu objetivo é não ser atingido pelo mal, é ser protegido. E aí todas as religiões vendem os patulés, catulés, os santinhos, você acende vela, todas elas têm algum tipo de ritual de proteção. Tem gente até que usa um salmo, né? Você conhece gente? Já deve ter entrado em várias lojas que tem uma Bíblia aberta ali toda empoeirada. Você pode ver, está no Salmo 91. Por que está no Salmo 91? É um amuleto. Um amuleto pagão, até usando a Bíblia como um amuleto pagão. Como que você pode se encontrar com um Deus verdadeiro? Primeiro, com muito respeito, um respeito que é quase um temor. Ao mesmo tempo, uma certa ousadia, porque Deus nos convida a entrarmos com Ele. E a gente faz tudo isso para que a gente tenha toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai. Para ter perseverança, para não desistir, para manter a fé, mesmo que a promessa pareça distante. Você teria paciência de esperar uma promessa por 25 anos? Eu não gosto nem de ficar esperando muito no farol. Não gosto de pegar farol vermelho. Eu prefiro pegar outras ruas que não passam pelo farol. Imagina esperar 25 anos. Eu estou com mais de 50. Se eu esperar 25, vai chegar com mais de 75. O que a gente precisa para ter esse encontro real com Deus? É para a gente ter paciência para quando a grande maioria não tem mais paciência. Isso é ter paciência não de cara feia, né? Tem gente que é paciente, mas fica com aquela cara comprida. Mas aqui diz com alegria e com gratidão, dando graças ao Pai. Porque a gente vai participar da herança dos santos no reino da luz. Reino que é real, que existe, mas não é visível. Especialmente para aqueles que não entendem a fé cristã. Ou que acham que entendem, mas vivem como os pagãos, né, que eu estava falando. Porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deus nos resgatou, pagou o preço do resgate do domínio das trevas. Nós fomos sequestrados, estávamos sob domínio das trevas. E Deus teve que pagar o resgate, pagar um preço alto, para nos tirar do reino do meu eu, para o reino do eu primeiro, para o reino do que se dane o resto, né? Nos tirar de dentro da gente mesmo para levar no reino do seu Filho amado, esse que entregou sua vida por nós. Nesse reino, nesse Filho amado, nós temos a salvação, a redenção, o resgate, o perdão dos pecados, a salvação de nós mesmos e de tudo que nos aprisiona. Deus pagou o resgate para tirar você das trevas, da desesperança, do medo e da morte. E todos que entregam sua vida a Jesus, que fazem o acordo de que não querem mais morrer a morte, que merecem, mas viver a vida que Jesus viveria no lugar deles. Esses são imitadores de Cristo. Esses crescem em fé, amor e esperança, em conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, que querem ter uma vida digna do Senhor. Que Deus fique contente, porque essa é uma vida que vale a pena. E você que está na igreja faz tempo, você já teve esse encontro com Deus? Quer ter paz dele? Faça o mesmo, se aproxime em silêncio diante da presença de Deus. Ele morreu pelos seus pecados em Jesus, para que a sua vida fosse essa que você está levando. Será que Deus mandou o Filho dele para morrer no seu lugar para você viver a vida que você está levando hoje? Ou será que foi para algo diferente? Vamos ter um tempo de conversar com Deus.
Se a sua vida é digna do Senhor, glória a Deus. Se a sua vida não é uma vida digna do Senhor, hoje é o tempo de reconciliação, de encontro, ou de um novo encontro, de encontro novo. Que Deus nos abençoe. Deus, nós oramos com temor e tremor diante desse que é o Criador de todas as coisas, que tem o coração dos reis, dos presidentes, dos governantes nas suas mãos. É o Senhor que escreve a história que às vezes a gente acha que a gente mesmo está escrevendo, mas é o Senhor que está escrevendo. Então, Deus, nós pedimos que a gente tenha essa paciência, essa perseverança, junto com uma alegria e gratidão em nosso encontro contigo. Oramos, Deus, por uma vida digna do Senhor, uma vida pessoal digna do Senhor, uma vida familiar digna do Senhor, uma vida como igreja digna do Senhor. Que o Senhor possa nos moldar, nos podar, nos fazer mais parecidos com essa vida digna que o Senhor quer que a gente tenha. Oro, Deus, para aqueles que estão ouvindo essa palavra, que querem ouvir uma palavra do Senhor, que o Senhor possa falar ao coração deles. E eles tenham essa oportunidade de conversar contigo. Quando o Senhor perguntar, onde você está? Eles possam dizer, estou aqui, Senhor. Quando o Senhor perguntar, onde está o seu irmão? Possam responder, ele está aqui do meu lado, tenho cuidado dele, tenho me importado com ele. Deus, obrigado por tantas oportunidades que o Senhor tem dado. A gente muitas vezes nem percebe a tua presença constante ao nosso lado. E oramos, Deus, pedindo que o Senhor nos dê essa vida, como já foi dito, uma vida digna do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tempo da bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém.